E a palavra de hoje está em 1 Reis 17. Aqui em 1 Reis 17 diz assim, a profecia de Elias. Então Elias, o tibita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui e vá para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querinte, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos povos que ali te sustente. Então fez conforme a palavra do Senhor, e habitou junto ao ribeiro de Querinte, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Agora, aqui a parte, que Elias profetizou, ao rei Acabe. A profecia que ele lançou, que não ia haver chuva ali durante 3 anos e 6 meses. Agora nós vamos ler e depois eu vou voltar explicando. A viúva de Sarepta. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é do Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustenta. Então ele se levantou e foi para Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ela chamou e lhe disse: traz-me, peço-te uma vasilha em pouco de água que beba. E indo ela trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ele disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vê que apanhei dos cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faz conforme a tua palavra. Porém faz dele primeiro para mim um bolo pequeno e traz para mim. Depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. E ele foi e fez conforme a palavra de Elias. Então comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou. Conforme a palavra do Senhor, que ele falará por meio do ministério de Elias. E depois destas coisas, sucedeu que adoeceu o filho dessa mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que ele nenhum fôlego ficou. Então ela disse: Elias, que tenho contigo, homem de Deus? Viste tu a mim para trazer à memória minha iniquidade e matar o meu filho? E ele disse: dá-me o teu filho. E ele
o tomou ao seu colo e levou para si, ao seu quarto, onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem eu moro afligiste, matando o filho? Então se estendeu sobre o menino 3 vezes. Clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar e reviveu. Aleluia. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa. E então entregou a sua mãe e disse: Vê que teu filho vive. E então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então vamos agora, né, ao esboço dessa palavra maravilhosa que o Senhor nos deu hoje, que é 1 Reis 17. 1 Reis 17, no versículo 1, relata a chegada do profeta Elias ao reino do norte durante uma seca severa. Elias anunciava uma seca. Ele anunciava que ali não ia haver chuva, né? Durante 3 anos e 6 meses não ia haver chuva até que ele o diga novamente que chovesse. Depois de Elias declarar essa profecia a Acabe, o rei de Israel, que durante aquela seca não cairia nem orvalho e nem chuvas. Aquela seca ali representava o juízo divino contra Israel, contra a idolatria. O povo de Israel se afastou de Deus e começou a adorar Baal. E Elias obedeceu ali a ordem de Deus, profetizando, entregando a profecia. Ele demonstrou um homem de fé. Aí no capítulo 17, versículo 2 de 1 Reis, o profeta Elias recebeu uma ordem do Senhor para ir o ribeiro de Querinte, que era um rio, onde ali ele seria alimentado pelos corvos e beberia a água daquele rio. Enquanto aquela seca durasse em Israel, Elias ia estar ali, sendo alimentado pelos corvos e tomando água do rio. Aqui Deus nos mostra que Ele cuida de nós, dos seus servos, de quem serve a Ele. Até em tempos difíceis, né, o Senhor nos mostra que Ele cuida de nós. Até em tempos de seca, né, em tempos improváveis, em tempos que nós achamos que nós não somos capazes, em tempo de desesperança, o Senhor nos mostra que Ele está ali, né, conosco, cuidando, mostra o cuidado dele para conosco. Aí, mais para frente, Deus ordenou a Elias que largasse aquele ribeiro, né, porque o ribeiro secou. Aí, aquele ribeiro secou. E o que isso significa? Isso nos mostra que nós devemos confiar na provisão de Deus. Não devemos confiar nos nossos próprios méritos, né? Confiar na nossa força. Não, confiar no provedor, né? Que é o Senhor. O Senhor é provedor. Mesmo ali, Elias achando que estava seguro, né? Estava tudo trazido pelos corvos, tendo água para beber, ele achou que ali já estava seguro. Mas ali o rio secou, né? Eu creio que tenha sido uma surpresa para ele ali, né? Só que o Senhor preparou um outro lugar para ele. E isso nos mostra também, né, que nós não devemos confiar em outros deuses, que a provisão vem do Senhor, não de outros deuses. A provisão verdadeira vem do Senhor, o Senhor que provê, o Senhor que faz tudo no tempo certo florescer. Né? Tem uma passagem em Levítico que fala, em Levítico 26, o Senhor fala, né, sobre a aliança entre ele e Israel.
que a desobediência traz consequências e punições. E a obediência tem recompensa. E a desobediência tem consequência. Está escrito em Levítico 26, ali quando o Senhor fez uma aliança com o povo de Israel, né? Caso eles quebrassem essa aliança, seriam punidos. E caso eles obedecessem, teria chuvas de bênçãos no tempo certo, o Senhor faria florescer. Então, essa passagem também nos lembra muito, essa passagem aí de Levítico, né? Que ali onde o Senhor faz essa linda aliança com o povo, né? E ali também o Senhor permitiu, né, que aquele ribeiro se secasse, para que Elias também se movesse de lugar, né? Para que ele quebrasse aquele ciclo, né? Porque nós temos dificuldade em encerrar os ciclos da nossa vida. Então foi obrigado ali o rio secar para Elias se locomover, né? Para ele se retirar. Porque se ficasse bom, ele não ia querer sair dali. Então muitas das vezes, vem situações de nossa vida, é para isso. Muitas das vezes as coisas apertam, é para a gente tomar uma tendência, para nós tomar uma decisão. Por que isso acontece? Porque nós temos dificuldade de quebrar os ciclos, encerrar os ciclos, né? E sempre que tem uma decisão, nós ficamos confusos, sem saber para que lado vamos. E o Senhor, Ele é especialista em dar um empurrãozinho. Ainda que essas coisas vão ficar meio bagunçado temporariamente, mas é como um quebra-cabeça. O Senhor vai encaixando tudo nos seus devidos lugares. Isso acontece, não às vezes da forma que nós gostaríamos, né? Às vezes é um rio que secou, é uma fonte que secou, né? Nós se sentimos de mãos atadas, né? No meio do nada, do além, mas ali você vai vendo o cuidado do Senhor, porque o Senhor já tinha um outro plano, né? Para Elias. O Senhor já deu ordem para ele, né? Para ele sair dali, que o Senhor estava preparando o quê? Uma viúva. Mas quando ele chegou lá, ele se deparou com a viúva sem condição nenhuma. Então, às vezes, as coisas é assim. Nós olhamos, não vemos nada, só o improvável, né? Só aquela situação precária, mas ali não é a verdadeira situação, né? Deus faz isso para nos capacitar, para capacitar a nossa fé, né? Para reaviver a nossa fé, né? Eu creio que a fé de Elias também foi reavivada, não só a da viúva, mas a de Elias também foi reavivada, né? Porque ali aconteceu muitos milagres, né? Elias ressuscitou o filho da mulher, ele multiplicou ali o azeite, a farinha, né? E eles comeram junto. Então Elias também foi vivendo esse cuidado de Deus, essa provisão de Deus, e a viúva também, né? Então foi os dois que provaram, né? Da provisão do Senhor. E há lugares, meus irmãos, em que Deus vai nos mover. Em outros, Deus vai permitir que a situação nos mova, né? Há lugar que Ele vai nos mover. Em outros, Ele vai permitir que a situação nos mova. Porque ali aquela situação, né? Rio seco. Ele teve que se mover. Não teve outra alternativa. Aí ali em 1 Reis 17, versículo 8, né? Nós encontramos ali a viúva de Sarepta, que é a viúva que acolheu Elias, como eu estava falando, né, que o Senhor preparou tudo, né, para Elias, né, o encontro, preparou tudo, daquele jeito, né, que a gente sabe que Ele prepara. Os irmãos sabem aí como é que funciona, né, daquele jeito, Deus monta tudo. Apesar da viúva ser muito pobre, né, o Senhor recompensou ela, ali por ela ter acolhido o profeta Elias, pela sua hospitalidade. Aí não se sabe também o nome dessa viúva, se sabe, né? Aqui na Bíblia fala a viúva de Sarepta. Sarepta ficava em Sidom, no norte de Israel, era uma terra pagã. E o Elias, né, o profeta, fugiu para lá por quê? Porque ele estava sendo perseguido, né? Aquilo lá era uma terra pagã onde eles adoravam outros deuses, né? Eles viviam de crenças, serviam outros deuses. A viúva ali, mesmo em uma situação precária, ela recebeu, né, Elias, mostrou fé, mostrou hospitalidade, né? Aí quando Elias falava, né,
faça um bolo e traga para mim primeiro. E ela teve fé, fez o bolo e trouxe para ele primeiro, e deu para ele. E aí nunca mais faltou, e os dois se alimentaram por um bom tempo. E ali, né, além dela receber bênção, né, bênção ali, ela recebeu o quê? Alimentos. E ainda a fé dela, né, foi aumentada a fé dela. Por quê? Porque ali ela viu o poder de Deus sobre a vida e a morte. Quando o filho dela, né, morreu. E Elias foi lá, pegou o filho dela, né, disse que ele deitou, né, e ele orou 3 vezes e o filho reviveu. Aleluia, glória a Deus. Para você ver, meus irmãos, a importância da fé, mesmo em meio ao caos da vida, em meio ao caos, as orações, né? Elias orou ali, na primeira vez não foi, na segunda não foi, na terceira o menino viveu. Olha que fé, né? Então ele não desistiu de primeira, ele foi perseverante, ele bateu ali na tecla, né? E o Senhor reviveu. Olha que bênção. Isso nos mostra, nos ensina que nós devemos perseverar, não desistir fácil, perseverar, tentar uma vez, não deu certo, tenta a segunda, a terceira, né? Até Deus abrir as portas. Muitas das vezes, né, Deus nos permite passar pelo extremo, né, para que nossa fé seja provada, seja fortalecida, para que nós conheçamos a soberania de Deus, né, para que nós conheçamos que a palavra dele é verdadeira na nossa vida, né, que a palavra do Senhor funciona, que é verídica. Então, às vezes o Senhor nos mostra, né, nos mostra o que? Dificuldade, nos mostra situações na qual nós não queremos estar, mas ali é para quê? Para nos fortalecer, para fortalecer a nossa fé, né? É para que a fé seja fortalecida no nome do Senhor, e para que a palavra dele seja provada, que a palavra dele funciona, que é verdadeira, né? Porque está falando, né, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se Deus te falou, vai acontecer, meu irmão. Se não aconteceu, é porque não chegou a hora. Mas persevera, vamos ficar perseverante, porque eu creio, né, que o Senhor vai estar honrando aí as palavras, porque a palavra do Senhor não volta atrás, né? Tudo pode passar, mas a palavra do Senhor não passará. Vamos orar, meus irmãos? Vamos agradecer a Deus por essa palavra, por essa noite maravilhosa, mais uma palavra que o Senhor nos deu. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, mais uma noite, Senhor, na Tua presença, Pai, nós te glorificamos, Pai, por essa palavra maravilhosa que o Senhor tem nos dado, Senhor. Ó, Pai eterno, Pai maravilhoso, em nome de Jesus, Pai, vem abrir nossos entendimentos, Senhor, para que nós possamos entender, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, Senhor, ó, Pai, nos mostra o caminho, Senhor, nos traz a provisão, Pai, provisão divina, Pai. Ó, Deus poderoso, continua cuidando de nós, Pai. Ó, Deus poderoso, continua, Pai, usando o Teu povo, Pai, para se comunicar, Pai. Te agradeço por essas palavras, Pai, por a vida dessas pessoas que o Senhor tem enviado no meu caminho, Senhor. Ó, Pai eterno, Pai maravilhoso, eu te agradeço, Senhor, pelos cuidados, Senhor. Eu te agradeço pela vida dessas pessoas que estão aqui. Eu te agradeço pela vida dos meus familiares, Pai, dos meus filhos, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por ter cuidado de nós, mesmo em situações difíceis, Senhor. Ainda, Pai, quando nós não cremos, quando nossa fé está fraquinha, Pai, o Senhor usa, Pai, pessoas, Pai. Oh, Deus poderoso, Pai, Senhor, está reacendendo essa fé, Pai. Eu te agradeço pela vida dessas pessoas, Senhor. Oh, Deus poderoso, abençoe esse ouvinte que está ouvindo agora junto comigo. Abençoa também os que ainda vão ouvir, Pai. Oh, Deus poderoso, fortalece, Senhor, a fé de cada um, Pai, para que eles possam chegar e alcançar os seus objetivos, Senhor. Reanima, Senhor, a fé dos abatidos, Pai. Levanta os caídos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, é isso que eu te peço, Pai. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém. Amanhã nós voltaremos de novo com uma nova palavra. Fique com Deus e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos.